Vamos dar início à aula da disciplina Tecnologia do Concreto, quarta parte, aglomerantes e adições minerais. As adições minerais cada vez mais estão presentes nas dosificações ou dosagem dos concretos, das argamassas, né, principalmente argamassa de alto desempenho, que também é chamado de concreto de pós-reativos ou Ultra High Performance Concrete, e nos concretos convencionais. No Brasil, a própria indústria do cimento já incorpora, durante o processo produtivo do cimento, muitas adições minerais. E essas adições elas são classificadas em pozolânicas, materiais cimentantes ou filler. Então, essas adições já estão presentes nos cimentos. E, por outro lado, também pode-se trabalhar com cimento mais puro, né, um CP5, um CP1, quando possível conseguir esse cimento, e na própria obra adicionar as adições minerais em quantidade desejada em função do uso e da aplicação que se quer e do desempenho final que se quer para o concreto. Então, nesta aula, eu vou abordar um pouco sobre as principais adições minerais utilizadas e quais são as suas consequências quando usadas corretamente no concreto. Quais as propriedades que ela pode impactar, tanto no estado fresco como no estado endurecido do concreto. Bom, concreto, né, ele é feito por um monte de materiais. De um lado tem os agregados, né, que estão presentes em maior quantidade, o agregado graúdo. Do outro lado, os materiais cimentantes, né, o cimento Portland, que é o principal aglomerante, e as adições minerais, que cada vez mais estão presentes. Então, o foco desta aula é na compreensão e apresentação das principais adições minerais que são utilizadas na indústria do concreto. Qual é o objetivo? Né? O objetivo principal, apresentar as principais adições minerais utilizadas em argamassas e concretos e discutir os efeitos que estas adições minerais podem ter nas propriedades do concreto. Aí seja no estado fresco, né, com aumento ou diminuição de viscosidade, a estabilidade para evitar segregação, né, assim como no estado endurecido, que pode ter um efeito químico de reação química com os compostos de hidratação do cimento, gerando novos produtos hidratados e aumentando a resistência à compressão. Uma vez aumentando a resistência à compressão, por consequência, a mistura se torna mais compacta, que é o efeito filler de algumas adições minerais. E, além de mais compacta, isso influencia na diminuição da absorção de água, né, da sucção capilar e da penetração de agentes agressivos, como cloreto, sulfatos e tal. Então, estas são as causas que nós vamos investigar nessa aula. Aqui tem-se uma figura de uma cinza volante, em uma escala muito, muito ampliada, escala microscópica, né? A sílica pode ter diâmetros abaixo de 60, 70 microns, por aí. Então, muito, muito pequenininha, né? Cinza volante ela é coletada do processo de queima do carvão mineral nas indústrias termoelétricas ou indústrias similares. Tá? Então, só coloquei aqui essa figura para poder ilustrar. Certo? E o conceito, o que são essas adições minerais? Então, primeiro, são partículas muito finas, né, partículas minerais muito finas, com diâmetro máximo característico de 75 microns. E as principais adições minerais que são utilizadas na indústria do cimento, elas são provenientes de rejeitos de outras atividades, né? Como é o caso da sílica ativa, que é uma fumaça, na verdade, de silício, uma partícula muito fina, que é coletada por filtros eletrostáticos nas indústrias de ferro-silício, né? A cinza volante ela é coletada da queima do carvão mineral, então é um resíduo que se tem.
né? E o filler, muitas vezes, ele pode ser a parte fina do processo de britagem do agregado. Então, esse material antes esses materiais eram descartados e hoje eles são utilizados como adições em concretos para alterar alguma propriedade desse material. E geralmente as propriedades alteradas são para beneficiar o desempenho do concreto. Então, o uso das adições minerais na indústria do cimento, né, do concreto, substituindo parcialmente o clinker ou o cimento, não só reduz o impacto ambiental causado, né, pela má destinação que poderia ser feita desses resíduos, né, mas também reduz o volume de extração de matérias-primas por parte da indústria da construção civil. Então, na aula de cimento, eu comentei que parte do cimento, em parte do cimento se incorporava adições minerais, né, para reduzir um pouquinho o consumo de clinker no volume total, por exemplo, de um saco de cimento, ou de 1 metro cúbico de cimento. Então, você deixa de produzir um pouco o clinker e usa essa adição mineral. Isso faz com que as taxas de emissão por tonelada de cimento produzida baixem um pouco, né? Devido à calcinação da rocha calcária, onde que o CO2 é desprendido e vai para a atmosfera. Então, o uso da adição mineral, primeiro ponto, ela contribui ambientalmente para a diminuição de toda a pegada de carbono, de todo o impacto produzido pela indústria cimenteira. Tá? Segundo ponto, né, aonde essas adições minerais elas podem influenciar no comportamento do concreto. Tá? Então, primeiro, eu não vou substituir 100% do cimento pela adição mineral. Né? Primeiro que as adições minerais elas não têm, independente da sua composição, elas não têm estrutura para resistir como se fosse um material cimentante principal. Então, elas sempre entram para somar junto com o cimento. E aí os teores têm que serem calculados, né, e produzidos concretos nos laboratórios para validação dos teores ideais que deve se substituir. Tá? Mas geralmente essa substituição é baixa. Né? No mercado é comum trabalhar aí com 10, 15, 20%, né, de substituição do cimento pelas adições minerais. Isso em obras. Agora, a indústria do cimento ela pode substituir até 70%, né, do clinker por escória, que é o caso do cimento CP3. Então, bom, essa substituição do cimento pela adição mineral, ela pode melhorar a fluidez, e aí depende do aspecto da partícula, a resistência à compressão, geralmente aumenta, né, se ela for uma adição mineral bem processada e de boa qualidade, bem como reduzir o calor de hidratação. Se tem menos clinker no cimento, né, menor o calor de hidratação. Porque a adição mineral ela vai atuar depois que inicia o processo de hidratação do cimento. A partir do momento que se libera o hidróxido de cálcio da reação de hidratação, na formação do silicato de cálcio hidratado, né, a partir desse ponto que a adição, principalmente se ela tiver efeito pozzolâmico, cimentante, ela começa a reagir. Então, daí para frente, ela começa a liberar um pouco de calor, porém, uma taxa muito mais baixa do que do cimento. Né? Redução do impacto ambiental, eu já comentei anteriormente. Adições minerais, elas têm também o efeito de preenchimento. Tem duas adições, a silicativa e a metacaulinita, que elas têm um grão muito fino, que é muito mais fino do que um grão de cimento. Né? A silicativa, o tamanho médio do diâmetro do grão é 100 vezes menor que o diâmetro médio de um grão de cimento. Então, além de reagir quimicamente, ela exerce um efeito de preenchimento dos vazios. Né? Uma vez preenchendo os vazios, a mistura se torna mais compacta, né? O concreto se torna mais compacto e diminui drasticamente a porosidade. E a resistência, muitas vezes, pode dobrar.
né, com teores aí cerca de 10, 15% de silica ativa em relação ao consumo de cimento, né? Então, esses são os principais mecanismos. A classificação. Então, as adições minerais, né, de acordo com a classificação físico-química, elas podem ser materiais pozolânicos, né, materiais cimentantes e filler. Tá? Por que essas três classificações? Porque depende muito da composição química de cada um. Os materiais pozolânicos e cimentantes reagem quimicamente. O filler, ele não reage, porque é um material geralmente inerte ou com baixa atividade pozolânica. Então, ele serve para trabalhar como material de enchimento, de preenchimento de vazios. A norma americana, a STMC 618, assim como as normas brasileiras, né, elas classificam as pozolanas em três classes. A N, né, que são as pozolanas naturais ou calcinadas, e aqui entram as argilas calcinadas, as terras diatomáceas e tal, que é, por exemplo, o material muito usado, né, é a pozolana classe N para a produção de cimento CP4, né, principalmente no Brasil, aí, a região de Goiás e algumas regiões do Nordeste. Tem a pozolana classe F e a classe C. As duas são produzidas a partir da queima do carvão mineral, porém, a classe F é do carvão extraído do subsolo e da classe C é do carvão normalmente utilizado a partir da lenha, queima de madeira e tal. Então, o classe F e classe C, eles são provenientes das indústrias termoelétricas. E no sul do Brasil, tem-se muitas essas indústrias termoelétricas. Então, há muito material, muita pozolana, classe C ou classe S, que estão utilizados e incorporados até mesmo na produção do cimento. Os materiais pozolânicos, tá? A definição agora da NBR 12653. Então, é um material silicoso, sílico-aluminoso, que por si só possui pouco ou nenhuma propriedade cimentícia. Porém, quando ele é moído bem fino, aproximadamente na granulometria do cimento, né, e na presença de umidade, ele reage quimicamente formando produtos hidratados. Exemplo da cinza volante, né? Porém, a cinza volante ela não é moída, né? Porque ela já é coletada nessa forma, in natura. A sílica ativa também não passa por um processo. Porém, as pozolanas naturais, a cinza de casca de arroz, cinza do bagaço de cana-de-açúcar e metacaulim, eles passam por um processo de moagem. Tá? Então, como que esses materiais pozolânicos eles atuam? Então, vamos partir do cimento. O cimento, né, é composto por aluminatos e silicatos. Os silicatos, na presença de água, eles reagem quimicamente e formam o CSH, silicato de cálcio hidratado, mais o hidróxido de cálcio, que é uma consequência, é uma sobra desse processo de hidratação. O hidróxido de cálcio ele fica livre dentro da matriz da argamassa. Então, se sai uma fissura no concreto, alguma coisa, esse hidróxido de cálcio pode reagir com o CO2 e migrar para fora na forma de carbonato de cálcio. Então, isso ocorre uma perda de pH do concreto, né? Ou ele pode, em alguns casos, só na presença de água, reagir e formar o carbonato de cálcio, que é o processo de autocicatrização do concreto. Tá? Então, esse é o mecanismo. Porém, à medida que há uma adição mineral presente nesse concreto, seja ela à base de silicatos ou de aluminatos, e aqui nós temos adições minerais que têm compostos como óxido de cálcio, sílica, alumina, né? Então por isso que eu coloquei a base de silicatos e aluminatos, mais o hidróxido de cálcio que estava livre ali dentro da água, reage quimicamente formando novos produtos de CSH, certo? Ou sulfoaluminatos. Então isso faz com que baixe a quantidade de hidróxido de cálcio livre e isso faz com que haja menos problema de descarbonatação do concreto.
e o carbonato, o hidróxido de cálcio estando reagindo quimicamente ali dentro, ainda mantém a estabilidade do concreto e mantém o pH elevado. Então, essa é a grande vantagem de quando se usa uma pozolana em substituição de parte do cimento ou até mesmo em adição em relação à massa de cimento. Tá? Então, esse é o mecanismo do material pozolânico. Então, ele reage com hidróxido de cálcio. Já os materiais cimentantes, né, são materiais que não necessitam de hidróxido de cálcio presente pela hidratação do cimento para formar produtos hidratados, né, como o CSH. No entanto, essa autohidratação é muito lenta e a quantidade de produtos hidratados formados não é suficiente para garantir a resistência desse produto, desse concreto, para que seja usado com uma finalidade estrutural, né? E quando, como adição ou substituição em relação ao cimento, a presença do hidróxido de cálcio e a gipsita também pode acelerar a hidratação. A exemplo disso, tem-se a escória de alto forno, né? Que sai do processo da fabricação do ferro gusa, porém ela tem que ser resfriada por um processo lento, para que a microestrutura dela se mantenha amorfa. Né? Se a microestrutura é amorfa e pegar essa escória e moer finamente, né? Aqui é um exemplo da escória, né, coletada na mão, e aqui ela depois de processada, depois de moída. Então, essa escória aqui, ela tem uma capacidade reativa muito boa, né? Porque ela tem óxido de cálcio, ela tem sílica, ela tem alumina presente ali dentro. Então, ela ajuda a hidratar, ela ajuda a reagir. E, por consequência, tem-se resistências à compressão muito maiores do que somente do cimento. Tá? O filler. O filler é um material, né, primeiro, finamente moído, então o diâmetro tem que ser menor que 75 microns, e não tem atividade química. Ou, se ele tiver uma atividade química, é muito baixa. Então, ele não consegue reagir muito para formar produtos hidratados. Então, a única função dele, por ser um material inerte, né, que não reage quimicamente, ele promove o efeito físico, o empacotamento do grão. Né? E também ação de ponto de nucleação. O que é ponto de nucleação? Ele faz, como é um material fino, ele ajuda a fazer o fechamento dos poros no interior do concreto, impedindo a passagem de água, de fluidos, né? Que pode ser ar, água e tal. Isso garante que o concreto seja muito mais durável. A exemplo disso, nós temos o filler calcário, o pó de quartzo, o pó de pedra, e tal. Alguns específicos para a indústria do concreto, outros não. Né? E estes fillers, geralmente, eles são obtidos pela moagem de rochas, né? Durante o processo de fabricação dos agregados. Então, é a parte mais fina que sobra, certo? E, então, esse material é muito benéfico para ser utilizado na indústria, tanto do cimento como na indústria da construção civil. Os efeitos que as adições minerais promovem, efeitos físicos e químicos. O que é o efeito químico? É o efeito da reação pozolânica e reação química dos materiais cimentantes. Né? Então, já havia explicado para vocês. Uma vez presente hidróxido de cálcio da reação de hidratação do cimento Portland, na presença de adições minerais, né, com efeito pozolânico cimentante, que são silicatos e aluminatos, água, se forma mais CSH e mais sulfoaluminatos. Né? Então, isso é a reação pozolânica e o processo de fechamento interno com mais produtos hidratados da matriz. Então, a matriz se torna mais compacta, mais rígida e mais resistente. Já o efeito físico, né, é o efeito de nanopartículas. Então, tem o efeito microfiller. O que significa microfiller? Seria preenchimento. Então, aumento da densidade da mistura resultante do preenchimento dos vazios pelas minúsculas partículas. Então, vamos pensar aqui. Ó. Vamos imaginar que isso aqui é o grão de cimento. O grão de agregado de areia é muito maior que o grão de cimento, então não entraria para ilustrar esse exemplo.
Mesmo o cimento, até então, era o material mais fino presente na mistura. E entre os grãos de cimento, sempre há vazios. Vazios que são preenchidos pelo ar. Tá? Então, o efeito da silicativa, como ela é muito mais fina, ela acaba preenchendo parte desses vazios aqui, ou por completo. Isso torna a mistura muito mais compacta. E por esses materiais, esses vãos entre os grãos de cimento, já impede a passagem de água, de ar e tal. Então isso faz com que o concreto seja mais durável. Né? Pode ser que parte dele hidrate, aí tem que ver qual é o teor de atividade pozolâmica desse filler, mas geralmente é muito baixa, então não tem uma contribuição significativa. Então esse é o grande ganho do efeito filler das adições minerais. Tá? Agora, qual que é o efeito das adições nas propriedades do concreto? Então, nós vamos começar pelo concreto fresco. Vamos entender o comportamento. Né? Imagina que aqui eu pego um elemento infinitesimal de uma amostra de concreto no estado fresco, aplico uma tensão de cisalhamento nesse concreto. Aqui tem-se os grãos do agregado graúdo e aqui no meio tem-se a argamassa, que é a parte mais fina. Tá? Então, esse comportamento do concreto pode ser descrito por essa equação básica, onde a tensão de cisalhamento é igual à tensão inicial de cisalhamento, que é a força inicial para vencer o atrito entre os grãos empacotados, os grãos de maior tamanho, os agregados de maior tamanho, mais a viscosidade da argamassa vezes a dissipação por meio dos grãos maiores. E aí entra o efeito da adição mineral. Se você pega algumas adições minerais que são mais circulares, por exemplo, os grãos das adições minerais e dos cimentos servem de rolamento para os agregados maiores. Então, ele desliza com maior facilidade. E isso aumenta um pouco a fluidez até do concreto. Se não tem adição mineral, baixo consumo de cimento, o concreto é menos trabalhável nesse ponto, né? Porque tem mais atrito entre os grãos maiores para que ele entre em escoamento. Então essa é a grande ideia. Tá? Lógico que a eficiência ela pode variar de acordo com a quantidade da adição minerada utilizado, com o formato da adição mineral, se ela é cilíndrica, se ela é cúbica, se ela é lamelar e tal, com as condições de cura, né? Independente, todo concreto deve ser curado, né? Composição química, se ela tem mais sílica, o óxido de cálcio ou não, granulometria mineralógica e tal. Né? Então, dos pontos positivos é o seguinte, tem-se um concreto convencional. Tá? Esse é um concreto convencional, com aditivo químico e tal. Você vê que ele meio que desagrega, se solta quando ele está saindo, por exemplo, do caminhão betoneira. Tá? Mas isso é uma característica normal para concretos de baixa resistência e tal. Por outro lado, se carrega esse concreto com aditivo químico, você colocou um pouco mais de aditivo químico que o necessário, ele passa para esse estado aqui. O que aconteceu? Aqui se nota uma separação da brita em relação à pasta. Né? Isso é segregação. Então, na presença de filler, você aumenta a quantidade de finos na mistura, ele ajuda a minimizar esse efeito aqui de segregação. Tá? Principalmente quando você trabalha com resistências maiores do concreto, né? Que hoje em dia cada vez mais está se produzindo concretos mais resistentes com menor consumo de cimento. Então falta material fino muitas vezes para tornar o concreto fluido. Tá? Quando se trabalha com concreto autoadensável, tem que ter uma quantidade mínima de material fino. Então o filler é ideal para isso. Então pode-se olhar essa foto aqui, né, de um ensaio de espalhamento do tronco cônico, né, o material tá bonito, assim, uma superfície lisa em cima, não tem água saindo, nada nas laterais aqui. Né? Por quê? Porque o filler aumenta um pouco a viscosidade e impede a segregação do concreto.
tá? Então, isso é um ponto positivo, né? E as propriedades, elas podem ser influenciadas beneficamente de acordo com o efeito físico e associado ao tamanho da partícula, o efeito químico do material pozzolâmico e do material cimentante, tá? E pela ação conjunta dos dois, como é o caso da silicativa. A silicativa é a adição mineral mais nobre, né? Porque ela tem mais de 95% de sílica na mistura, é circular, porém também é 100 vezes menor que o grão de cimento. Então, além de exercer um efeito químico, reagir quimicamente com hidróxido de cálcio, ela preenche os vazios da mistura. Então, ela ajuda muito a melhorar o desempenho do concreto. Tá? Propriedades assim, consumo de água. Né? O consumo de água ele depende da forma e superfície específica das partículas. Tal. Aqui tem-se um quadro, né, que explica um pouquinho melhor isso aqui. Por exemplo, a cinza volante, ela tem grãos finos e esféricos. Finos, vamos botar assim, do tamanho do grão de cimento, abaixo de 75 micros. Tem menor consumo de água. A escória de alto forno, né, a escória moída, finos e poliédrico, maior consumo de água. Porque aqui, esférico, o grão esférico serve de rolamento para os agregados graúdos. Aqui já poliédrico, ele pode ser rolamento, mas ele é mais... ele aumenta, ele não reduz tanto a fluidez. Tá? Então, para ele rolar assim entre os grãos, servir de rolamento para os grãos maiores, ele necessita um pouquinho mais de água. Tá? Já a metacaolina e a silicativa são muito finos. Né? Então, independente se a forma é poliédrico esférico, de um material muito fino, mas muito menor que o grão de cimento, demanda mais água. Por quê? Porque o pó, a partir do momento que quanto mais fino ele for, na presença de água, ele forma aglomerados de partículas. E a água fica presente no interior, e todo o pó fica na superfície de fora. E isso absorve, então ele retém a água de amassamento quando for introduzido no concreto. Então você tem que colocar muito mais água para a mistura estiver fluida. Né? E aí vai um efeito contrário. Se você aumenta a quantidade de água, né, diminui a resistência. Por outro lado, quando se usa adição mineral, obrigatoriamente você tem que colocar um aditivo químico, se você quiser ter um desempenho satisfatório. Senão não adianta trabalhar com adição mineral. E o aditivo químico, ele quebra esse aglomerado de partículas e a água fica dispersa por meio. Então, por isso que hoje, com aditivo químico, você consegue produzir concretos, né, com fator água-cimento na ordem de 0,20, 0,25, né, muito baixo. Um concreto convencional de 20 megapascal se beira na casa de 0,60, 0,65, a relação água-cimento. Então, calor de hidratação. Né? A vantagem, se usa adição mineral, independente da composição do tipo dela, da classificação, você reduz a quantidade de clinker por metro cúbico de concreto. Então, baixa-se o calor liberado. O cimento continua reagindo, continua hidratando, continua liberando calor. Só que se você tem menos cimento, é menos calor liberado. Então, esse é o grande ponto do uso da adição mineral. Né? E, por outro lado, a reação pozzolâmica é lenta. Por quê? Porque ela depende da hidratação inicial dos silicatos para formar o CSH e o hidróxido de cálcio. Então, a partir do momento que liberou o hidróxido de cálcio, isso pode ocorrer depois de 3, 4, 5 horas, né? Aí que ela começa a reagir. Então, ajuda na diminuição do calor de hidratação. Fissuração por dessecação superficial. Né? Então, aqui tem-se um exemplo de uma fissura, né, num concreto, e isso ocorre devido à perda de água. Né? Quando você produz o concreto, você aplica ele, você adensa, regulariza a superfície, o que acontece? Você tem que iniciar a cura. Né? O que é a cura? É a reposição de água. Você não pode deixar o concreto desidratar. Ele perder essa água que era destinada para a reação química. O que acontece se ele perde a água? Ele tende a retrair. Então, ele vai retrair e vai formar fissuração. Então, independente se tem adição mineral ou não, a cura tem que ser feita de forma correta,
logo após a aplicação do concreto. Aplicou, adensou ele, acabou, regularizou a superfície, cura. Resistência à compressão. Tá? As adições, as mais ativas, né, vamos pegar assim, as cimentantes e a pozolâmica, a silicativa, a metacaolina, cinza de casca de arroz, né, escória de alto forno, elas geralmente aumentam a resistência à compressão, né, do concreto, melhoram as condições de cura e muitas vezes por fechar os vazios internos do material, eles ajudam na perda de água e na questão de retração, né? E muitas vezes essa aqui é uma foto de um concreto comum, né? Talvez, não sei se esse aqui tinha 30, 40 MPa, uma coisa assim. Talvez não é tão comum, né? Há microbolhas no interior do concreto, que é natural do processo. É natural do processo. É muito difícil você pegar um concreto desse e não observar uma bolha pequenininha. Talvez essa amostra aqui tenha mais bolhas do que o normal. Então, na presença de adição mineral, essas bolhas aqui, ó, são evitadas. Então, elas são minimizadas ou reduzidas em tal tamanho que impeçam a passagem de parte dos fluidos, que é o grande problema de degradação no concreto. Certo? Além disso, né, a resistência ela depende do traço do concreto, né, do proporcionamento, consumo de cimento, relação água-cimento e tal, e condição de cura. Já o módulo de elasticidade, ele é pouco influenciado tanto pelo material cimentante, né, que é o cimento, como as adições minerais, porque a maior parte da restrição é dada pelo agregado. Né? O agregado ele deforma muito menos do que a matriz, né? Então o módulo não é tão modificado assim, né? Mas aumenta, né? Mas não é um valor significativo esse aumento. Porosidade, né? As adições minerais, né, então, por terem um efeito químico físico, elas acabam se precipitando nos vazios maiores da pasta, né? Então isso aqui é uma pasta, né? Aqui é a pasta de cimento, aqui um agregado. Muitas vezes a gente não observa por olho nu, mas se colocar uma amostra no microscópio, você vê que o agregado ele pode estar descolado da pasta. Então o grande benefício da adição mineral é que muitas vezes ela acaba preenchendo esses vazios aqui, aumentando a resistência, né, do concreto e minimizando a porosidade. Então esse é o grande avanço da adição mineral no concreto. Aqui nós temos um exemplo do uso da silicativa, tá? Aqui um traço de concreto, né? Relação água, aqui é a relação água aglomerante, não é só água-cimento, água sobre a quantidade de cimento mais aglomerante. E aqui a taxa de absorção de água. Então, vamos pegar aqui dois concretos. Aqui tem-se o concreto com 0% de silicativa, né? Então, vários concretos variando a relação água-cimento, e adicionando 5% de silicativa. O que aconteceu? Vamos pegar como base um fator água-cimento 0,50. Olha a redução aqui, o que teve na absorção de água, né? E tal. Então, mas parece pouco. Mas esse pouco aqui é uma função exponencial. Então, esse pouco aqui, ele reduz em muito a absorção de água, né? Esse 1 ponto, os 2 pontos que se tem aqui, ele pode reduzir para 30%, 20% a absorção de água no concreto, né? Então, aqui mostra um dos principais benefícios do uso da adição mineral, né? Principalmente a silicativa. Quais são as principais adições minerais utilizadas? Isso em escala industrial, né? Que você consegue em qualquer país do mundo. Então, a silicativa, que é a mais nobre, as escórias de alto forno, né? Onde se tem indústria siderúrgica, você tem escória, cinzas volantes, onde se tem indústrias termoelétricas, você tem cinzas,
Metacaulinita, onde se tem argilas, você pode calcinar esse material para usar, né? O caulin é da mesma linha do metacaulinita. E os fillers, né? Então aqui eu mostro uma foto, né, do aspecto, a silicativa totalmente esférica, cinza volante esférica, não tão esférica como a silicativa, né? Aqui as cinzas do casca de arroz, que já é beneficiada, porém aqui antes da moagem, né? O filler, a metacaulin, né, que é um material fino, então existem várias classificações de metacaulin, então depende do tipo de mineral que foi usado para calcinação, então a coloração depende da estrutura, da composição mineralógica, tá? A escória de alto forno depois de moída, então essas são as principais adições comerciais, tá? A silicativa, então um material muito fino. Para vocês terem uma ideia, aqui tem uma escala de 0,5 microns, ou seja, nós estamos trabalhando com material nanométrico, né? Ou seja, nesta foto, o maior tamanho da partícula tem menos que 500 nanos. Então é um material muito fino. E por sua vez, por ser fino, né, olha, se observa nessa foto que ela vive aglomerada, até mesmo aqui, ó, aglomerada, né? Por quê? Material muito fino, as forças de atração de Van der Waals, pontes sólidas e tal, elas predominam para manter essas partículas aderidas. Então, quando você usa uma silicativa num concreto, por exemplo, obrigatoriamente você tem que colocar um aditivo químico eficiente para quebrar esses aglomerados aqui. Porque senão, o que acontece? A hora que umedece o concreto, que você coloca a água de amassamento, essa sílica vai chupar toda a água e vai deixar o concreto seco. O concreto não consegue ser trabalhado, né? Então é um tiro no pé, esse ponto. Por isso que tem que usar aditivo químico para fazer com que ela desaglomere e libere essa água que estava aprisionada por meio, tá? A microestrutura da sílica, ela é amorfa, né, toda desordenada, por isso ela é reativa. Então ela consegue reagir com hidróxido de cálcio. Se fosse uma microestrutura cristalina, que já está toda ordenada, ela já está rearranjada, então não vai reagir quimicamente. Então por isso que tem que ser amorfa. Então a sílica é um pó pulverizado decorrendo do processo de fabricação da indústria de ferro-silício, né, das indústrias de liga. Esféricas, diâmetro médio inferior a 1 micron, né, aqui eu já mostrei 0,5 micron, altíssima superfície específica, né, e massa específica baixa. Então, normalmente, ela pode ser usada, né, com teores aí de 5 a 15% em relação à massa de cimento. Então, é o que é mais consumido, né? Na verdade, o valor mais consumido é 10%, que acaba se adotando na prática. Então, essa quantidade melhora as propriedades do concreto, tanto no estado fresco como endurecido. E aqui estão listadas as propriedades, né? Então, uma coisa a gente tem que ter em mente. Se melhora a resistência à compressão, todas as outras propriedades estão associadas à resistência à compressão, né? Por quê? Resistência à compressão no material nada mais é do que a resistência física desse material se deformar, né? E gera como consequência uma carga de resposta. Então, se o material está mais compacto, ele deforma menos. Então, aumenta-se a resistência nesse ponto. Então, tudo está vinculado, né? E se ele deforma menos, porque está mais compacto, reduz a permeabilidade. Então, você vê a diferença, né, em relação ao concreto que não tenha adição mineral. Então, há muitas vantagens em relação a esse ponto, tá? Mais das características, mais que 90% de sílica, elevada finura, né, são 20 mil metros quadrados que se tem, se pegar todo o grãozinho e medir a superfície de grão por grão, em 1 quilo são mais de 20 mil metros quadrados que se tem, se pudesse espalhar isso numa superfície plana. O cimento beira na casa de 3, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, então dependendo do tipo de cimento, é a finura. Formato totalmente esférico, né? Aqui tem-se fornecido pela Tecnosil um comparativo de traços, né, um traço convencional de concreto, com 410 kg de cimento, tá?
sem sílica ativa, com 5% de sílica ativa, o cimento foi reduzido de 410 para 320, então 5% de 320, para ter a mesma resistência. E quando se adicionou 8% de sílica ativa, né, 23 quilos de cimento, desculpa, 286 quilos de cimento e 23 de sílica ativa, então você reduziu bastante esse consumo de cimento para chegar na mesma resistência. Então, o que acontece? Usando 8% de sílica ativa, você conseguiu baixar pelo menos 3/4, praticamente 3/4 do consumo de cimento. E, além disso, aqui você tem um concreto muito mais compacto, que vai ter uma durabilidade maior. Então, segundo os fabricantes, pense, menor custo com o uso da sílica ativa, menor retração, maior durabilidade, excelente custo-benefício. Então, a sílica ativa proporciona, para o mesmo desempenho mecânico, menores consumos de aglomerantes. Então, essa é uma parte boa. E aí entra na questão de sustentabilidade da cadeia da construção civil, né? Porque você gasta menos cimento, né? E a produção de clinker, 1 tonelada de clinker, gera-se cerca de 0,9, 0,8, 0,9 a 1 tonelada de CO2. Então, depende de todo o processo energético utilizado, né, nisso. Outro comparativo aqui, ó, da sílica ativa. Cimento CP5. Né? Então, relação água-cimento, água aglomerante, absorção de água. Tá? Então, o cimento CP5 está aqui, ó, sem sílica ativa, né? Sem nada. E o cimento CP5 aqui em azul, com 5% de sílica ativa. O que aconteceu? Reduziu de novo a absorção de água. Então, essa é a grande vantagem, que mostra o efeito químico, reação com o hidróxido de cálcio, e o efeito de filler, de preenchimento dos vazios. E como consequência de tudo isso está aqui, ó, o resultado da absorção de água, que é muito mais baixo. Então, mostra que o material é eficiente. Tá? Existem muitos outros estudos na literatura que enfatizam isso, mas esses penso que estão bons para amadurecermos a ideia e o conceito das adições minerais. Tá? Outra coisa, em relação às reações álcool-agregados, as relações dos álcools presentes no cimento com alguns tipos de agregados, como é o caso do agregado basáltico de Campo Grande. Tá? Então, em 16 dias, né, aqui um traço com 0% de referência, aqui 6% de sílica ativa e aqui se mede a expansão. Então, expandiu algo entre 0,10 e 0,15, né, um concreto convencional. Com 6% de sílica ativa, expandiu então de 0,05, ou seja, quase um pouquinho mais da terceira parte. 8% de sílica ativa, expandiu menos. 12% expandiu menos. Então, isso quer dizer o seguinte, o uso da adição mineral, como a sílica ativa, ela inibe as reações álcalis agregadas. Então, outro ponto positivo para o uso da adição mineral. Outra adição, a cinza da casca de arroz. Hoje ela é comercializada no Brasil, né, por exemplo, pela sílica nobre, né, a sílica nobre. Então, já é comercial, né, ela é feita da queima da casca de arroz por um processo industrializado. Antigamente, queimavam a cinza, despejavam em terrenos atrás das indústrias, né, então muita cinza gerada, e agora eles estão usando, dando uma destinação nobre. Então aqui está, apresenta as propriedades dela, né, então diâmetro máximo inferior a 8 microns, tem 90% de sílica amorfa, né, aqui outros parâmetros, e alta superfície específica, né, o BT de 15 a 20 mil, a sílica ativa tem 20 mil metros quadrados por grama, aqui faltou a unidade, tá certo, metros quadrados por grama. Antes eu falei da sílica, que era 20 mil metros quadrados por quilo, aqui são 20 metros quadrados por grama, então que dá na mesma. Os compostos, sílica 90%, tem óxido de potássio, óxido de cálcio e tal, mas em quantidade muito, muito baixas, né, nesse ponto. Então, 90%. Então, ela é altamente
pozolânica, né? E acaba contribuindo muito. Alguns estudos desenvolvidos, né, com a sílica de casca de arroz, quando beneficiada assim da forma correta, né? Esse aqui foram feitas argamassas, né? De referência, 10% de substituição do cimento pela cinza de casca de arroz e 20% de substituição do cimento pela cinza de casca de arroz. O que aconteceu com 20%? Né? Aumentou quase 20% a resistência. Então, mesmo eu tirando o cimento e colocando cinza de casca de arroz, eu mantive o desempenho, né? Nesse ponto. Isso é bom. Então, quer dizer que não há propriedades afetadas negativamente nesse ponto. Tá? Então, primeira ideia, tive desempenho mecânico melhor e contribuir com a sustentabilidade, porque eu estou usando menos clinker para produzir as argamassas. Tá? A escória de alto forno, né? Então eu peguei como base a planta de siderurgia que tinha em Ribas do Rio Pardo, né? Que era vetorial, não sei se está ainda funcionando ou não, que mostra. Então o que é feito no processo? Então o minério, o calcário chegam até a indústria, né, de ferro-gusa, são jogados num forno, né, põe-se um carvão como um fundente para a retirada dos óxidos que estão presentes nas rochas aqui, e do processo sai o ferro-gusa, que é mais denso, sai na parte de baixo do ferro, e a escória, que é mais leve, sai por outro lado, numa parte mais superior. Então essa escória, se ela é resfriada lentamente, ela sai e deixa resfriar lentamente, ela assume a forma vítrea, então ela não tem atividade química. Porém, se ela é resfriada com jatos de água, ela pode assumir essa forma aqui mais porosa, uma forma amorfa, e vai, isso no formato de um agregado, vai para a moagem e se tem ela em quantidade fina. Então aqui é a parte da moagem, então a escória, como ela sai a partir do momento que ela é resfriada bruscamente, então pelotitas pequenas, tal. Vai para uma outra planta industrial, né, que é coletada por esteiras transportadoras, passa no moinho, ela é moída e vai para o silo e está pronto para a produção final. Então aqui está o aspecto da escória moída, né? Então isso aqui é uma planta bem simples para ilustrar o conceito de como que se obtém essa escória. Composição, né? A maior parte dela é feita de sílica, composta por sílica, né, 40%, no caso dessa amostra que foi testada nesses trabalhos, 40%, alumínio 20%, óxido de cálcio 32%. Né? Nota-se que ela tem os mesmos compostos químicos que o cimento, porém aqui a quantidade de óxido de cálcio é muito baixa em relação ao que o cimento apresenta. Né? O cimento tem menos sílica e ela tem mais sílica. Então, ela consegue, é um material cimentante que consegue, por si só, se auto-hidratar. Porém, ela não gera uma resistência à compressão muito alta, uma resistência simples. Então, não pode ser usado só ela como material cimentante. Porém, quando se utiliza junto com o cimento, ela promove melhorias significativas. Né? A exemplo aqui de estudos que foram feitos, todos esses trabalhos são de TCC. Um concreto convencional, né, sem escória, 28 dias, 34 megapascal de resistência, com 20% de substituição da escória para o cimento, foi para 42 MPa a resistência, com 30%, 38, com 40% de substituição da escória para o cimento, 37 MPa. Ou seja, substituiu-se 40% do cimento pela escória e, mesmo assim, se teve um desempenho, a compressão, maior do que o concreto de referência. E o mesmo conceito é válido para absorção de água. Né? Olha a absorção de água, caiu de 5,9, né? Veio para 4 e veio para 4,3. Né? Ou seja, reduziu 20% a absorção, né, do concreto. Isso implica em quê? Em um concreto mais durável. Né? Isso é um concreto de baixa resistência. Outro trabalho que eu orientei, um concreto de alta resistência, né? Mesma linha de raciocínio, 28 dias, 68 MPa,
e substituindo até 40%, ó, aqui com 40% tem um pouquinho abaixo, mas 30% de escória, ó, você já chegou a quase 80 megapascal de resistência, né, aos 28 dias. E há um ano, esse concreto, né, mesmo com 40% de escória, ele passou a resistência do concreto de referência. Né? Você vê aqui, não cresceu nada de 28 dias para um ano. Isso é no cimento CP2F na época. E aqui, de 64 foi para 82. Então, teve um acréscimo. A absorção de água no concreto de baixa resistência, de 2,9 caiu para 1,9, né? Com a substituição de 40% de cimento. Então, isso mostra o efeito benéfico que a escória tem em relação ao concreto. As cinzas volantes, né, elas são muito utilizadas, que é um pó fino também, né, proveniente da queima de termoelétricas, e nesse caso, no Brasil, hoje no sul, em Santa Catarina, cerca de Criciúma, por aí, tem a Posofly, então eles vendem esse produto para a indústria cimenteira, tá? É uma cinza volante produzida pela queima de carvão mineral, né, enquadrada como tipo C. Então, composição: sílica, alumínio, óxido de ferro, mais que 70%. Tá? Então, para ser fly ash, tem que ser mais que 70%. Então, esse material, ele pode ser usado, ele tem praticamente os mesmos benefícios que a escória. Né? Então, a única vantagem, a grande vantagem dele em relação à escória é que os grãos são circulares. A escória, o grão é poliédrico, então ela demanda mais água do que a cinza volante. Então, se quer trabalhar e fazer concreto alta-densável ou concretos de resistência maior, né, é ideal que você substitua, adicione parte dessas pozolanas junto com o cimento, ou substitua parte do cimento por isso. Então, vai te agregar mais valor. E isso melhora a trabalhabilidade também, porque você tem mais material fino, evita-se a segregação, né, do concreto. Tá? A Metacaulin, né, no Brasil ela é comercializado pelo próprio nome, né, Metacaulin. Ela tem compostos, ó, sílica, alumina, óxido de cálcio, porém aqui quase nada de óxido de cálcio, é sílica e alumínio. Então, é um material que tem uma atividade pozolânica muito boa, tá? E ela é bem fina também, e tal. Então, ó, diâmetro médio 12 microns, 12 e poucos microns. Então, ela ajuda tanto no efeito químico como no efeito físico, né? Alguns benefícios. Traços de concreto, por exemplo, de controle de referência, aos 28 dias, 32 megapascal. Né? 6% de adição, 33%, 10% de adição, 37%, na verdade 38%, 14% de adição, né? 43 megapascal, como ele aumentou aqui, quase 50% a resistência à compressão, pelo menos 40% ele aumenta a resistência à compressão. Então, ajuda beneficamente, tal. E não só a compressão, como também nas reações álcalis agregados e na durabilidade do concreto. Então, essa é a vantagem de uso desses materiais. E é industrializado. Um exemplo aqui do uso da Metacaulin, consumo de cimento por resistência à compressão. Então, aqui eu tenho um concreto de referência, concreto com Metacaulin. Então, aqui, para 600 kg de cimento, para eu chegar entre 80 e 90 MPa. Aqui, com 520, 530 kg de cimento, eu chego entre 90 e 100 MPa. Então, o que acontece? Baixou o consumo de cimento, aumentou a resistência. Então, a curva é deslocada. Né? É a mesma coisa aqui, ó, com a parte de ensaio de cloretos, né? Consumo de cimento, carga passante, para a questão da durabilidade. Né? Um concreto de referência tem uma carga passante, né, do ensaio de penetração de cloretos no concreto muito maior do que um concreto com Metacaulin, né? Ou seja, a microestrutura interna é mais fechada, então é mais difícil a migração de fluido no interior do concreto e a migração de íons de um lado para o outro numa diferença de potencial
potencial elétrico. Tá? Consumo de cimento, ó, muito menos em relação ao módulo de elasticidade também, porém não é tão significativo assim. Então, isso mostra, né, estudos que enfatizam o grande benefício do uso dessas adições minerais na indústria do concreto. O filler, né, o filler geralmente não é um material não reativo, né, ele é um pó muito fino e é muito utilizado para a produção de concretos de alta resistência e concretos de altíssima resistência. Né? À medida que eu aumento a resistência, eu quero produzir concretos acima de 100 megapascal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir drasticamente o tamanho do agregado graúdo. Então, acima de 120, 130 megapascal, eu já não trabalho mais com brita. Eu trabalho com uma areia e necessito um filler para fazer a correção granulométrica. Por exemplo, ó, aqui está a distribuição granulométrica dos cimentos, né? Cimento, uma escória, uma cinza volante. A silicativa está aqui embaixo, a curva granulométrica, e o pó de quartzo, né? O areia de quartzo, está aqui a distribuição granulométrica. Então, ele entra como material de correção granulométrica também, para melhorar o desempenho. Tá? Então, o que se pode esperar desse pó de quartzo? Então, entre as propriedades, melhor trabalhabilidade, né? E aí você pode usar mais aditivo químico, que ele não vai segregar, então ele diminui a segregação, né? Ele melhora a permeabilidade, ele diminui a exsudação. A exsudação, o que é? É a separação da água da fase sólida. Tá? E segregação é a separação da parte graúda da parte fina, né? E diminui a fissuração. Então, tem muitas propriedades para isso. Tá? Então, se quer fazer um concreto autoadensável muito bom, tenta usar pó de quartzo, quando possível. E se você quer partir para concreto de altíssima resistência, tem que ter pó de quartzo. Então, você substitui a brita por esses materiais mais finos. Tá? Então, esses são os principais produtos, né, utilizados na indústria da construção civil, mais específico na indústria do concreto, tá, de adições minerais. E aqui eu deixei uma palestra que eu assisti do professor Kumar Mehta, né, que era, né, até então a maior autoridade em concreto no mundo, né, e ele fez uma projeção, essa palestra foi em 2008, dos concretos, né, da indústria de cimento de 2010 para 2030. Agora nós já estamos na metade do caminho. Então ele diz o seguinte, ó, vou traduzir aqui, ó, o termo em inglês. Então, é um realce da sustentabilidade de misturas ternárias em cimentos futuros. Qual que é a ideia de cimento futuro? O cimento trabalhar com 3 compostos. Então, pega o clinker e o gesso, que é o primeiro, uma adição mineral reativa, que pode ser um material pozolândico ou um material cimentante, né? Pode ser a cinza volante ou a escória, junto com eles, que é o que já tem nos cimentos brasileiros. Cimentos brasileiros, a maior parte deles já são misturas binárias, e mais um filler junto com esse cimento. Então, a ideia dos cimentos futuros é trabalhar com esses 3 compostos juntos. Para quê? Para baixar a quantidade de clinker consumida por metro cúbico de concreto produzido. Então, quais são as ferramentas que a indústria de concreto, a indústria de cimento está trabalhando no mundo hoje? Quais são as ferramentas? Então, primeiro, consumir, né, isso buscando a sustentabilidade dentro do cimento. Então, primeiro, consumir menos concreto. Né? Posso dizer, mas a indústria de cimento está interessada em consumir menos concreto, se é o ganha-pão deles? Está, porque o impacto ambiental causado na indústria de cimento é muito alto. Então, como vamos diminuir o consumo de concreto? Aumentando a resistência. Né? Se você dobra a resistência do concreto, você vai consumir menos concreto para produzir uma edificação. Né? Por quê?
concreto mais resistente, seção transversal dos elementos estruturais menor. Então, baixou o consumo de concreto. Tá? Primeira vertente. Segunda, consumir menos cimento. Né? Por que consumir menos cimento? Se você trabalha com elaboração de traços novos de concreto, uso de aditivo químico eficiente, né? Você consegue fazer concretos mais fluidos, com menor consumo de água, e aí aumenta a resistência do concreto, que é a segunda vertente. Terceira vertente, consumir menos clinker, né, para os novos cimentos. Como? Substituindo, né, parte do clinker por adições minerais, sejam elas binárias ou ternárias das misturas, né, binárias, cimento e uma pozolana, um material cimentante, e ternária, cimento, material pozolânico cimentante, mais o filler. Né? Então, quando juntam essas ferramentas aqui, ó, a ferramenta 1 com a ferramenta 2, ou seja, consumir menos concreto com menos quantidade de cimento, isso pode gerar uma economia de 30% na quantidade de cimento. Né? Mas se de que uma indústria não quer vender cimento, quer. Só que se o consumo continua aumentando, eles estão tendo que implantar fábricas e mais fábricas e mais fábricas. Assim eles continuam ganhando dinheiro sem investir em uma fábrica nova de cimento. Então, com as instalações atuais, se consegue se manter e ter lucro. Quando se junta essas três ferramentas, tá, a economia pode chegar a 40% a 50% do clinker. Né? Ou seja, adiciona material, adição mineral, né? Aperfeiçoa as dosagens de concreto com menos consumo de cimento, mais aditivo químico, e aumenta-se a resistência dos concretos, refina-se as estruturas. Então, tudo isso acaba o quê? Contribuindo para o meio ambiente. Então, isso, o impacto de carbono é reduzido drasticamente. Então, muito boa essa ideia, essa colocação do que a indústria está trabalhando hoje da construção civil. Então, um roteiro, né, que foi traçado em 2008, tá? Roteiro para redução do consumo global de cimento e emissões de CO2 da produção de clinker. Né? 2010, o consumo era 2,8 bilhões de toneladas de cimento e a projeção é para 1,96 em 2030. Né? Fator clinker, numa tonelada de cimento, em 2010 tinha-se 830 quilos de cimento para uma tonelada, né, 0,83 toneladas de clinker para uma tonelada de cimento Portland. Para 2030, 0,60 toneladas de clinker para cimento Portland. Hoje nós temos algo aqui no meio. Né? O Brasil está abaixo desse valor aqui, porque o Brasil é um dos países que tem o cimento mais ecológico do mundo, né? Devido às altas taxas de incorporação de adição mineral. Né? Isso quer dizer o seguinte, ó, clinker necessário aqui, 2,8 bilhões de toneladas, vezes 0,83 dá 2,3. Aqui, ó, a gente vai consumir metade do clinker, devido ao uso de adições minerais. Fator de emissão de CO2 global, 0,9, ou seja, uma tonelada de cimento produzida, 0,9 toneladas de CO2 devido a todo o processo, toda a cadeia produtiva do cimento. Aqui vai ser reduzido para 0,8. Né? Total de emissões de CO2, 2010, 2,07 bilhões de toneladas, aqui nós vamos para menos de 1 bilhão de toneladas. Imagina, só a contribuição da indústria de cimento vai reduzir 1 bilhão de toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, isso vai contribuir para a sustentabilidade. Tá? E a referência desse trabalho está aqui, ó, embaixo. Né? Foi publicado em 2001 com parte da ideia, porém aqui ele foi readaptado. Mas a ideia, o conceito inicial está aqui, ó, nesse trabalho do Meta. Tá? E para finalizar essa aula, né, eu quero deixar um texto que o Meta deixou como meta para nós. Como a Meta nos deixou como uma meta, né, que é aumentar a vida útil das estruturas de concreto, né, é uma solução fácil e efetiva para a preservação dos recursos naturais.
Então ele disse o seguinte: se desenvolvermos nossa capacidade de projetar e construir estruturas de concreto que durem 500 anos, ao invés de 50 anos, iremos multiplicar por 10 a produtividade de nossas reservas de matérias-primas, o que significa dizer preservar 90% das mesmas. Então esse é o conceito final e essa é a contribuição que eu estou dando para vocês em relação à aula de adições minerais. E eu termino aqui a aula.